Jason, dentro do que você está falando, uma das coisas que é percepção minha também no dia a dia, né, porque eu também trabalho com público, vivenciei muito próximo isso durante esse período dos últimos 2 anos, mas assim, estou há 23 anos trabalhando com pessoas, né, e as pessoas não vêm fazer apenas exercício físico, são seres humanos que vêm ali, né, não é só o corpo que vem se exercitar, é um ser integral que chega ali com angústias, depressão, ansiedade, uma série de coisas que vão interferindo também até na disposição em fazer atividade física e cuidar da própria saúde, ou se criar um boicote, um auto-boicote, evitando com que ele vá nesse caminho. E a percepção que eu tenho ao longo desses 23 anos, que se acentuou demais, já que você tocou até na questão cultural, é que acentuou demais a questão das pessoas terem um mecanismo muito, vou falar talvez a palavra errada, mas aparentemente muito primitivo, de fuga desesperada de qualquer contrariedade, dor ou desconforto, e ao mesmo tempo uma busca desenfreada por prazeres, né? Então é aquele negócio, ele vai aos extremos. Então a dificuldade de lidar com dificuldades, com situações complicadas, com situações difíceis, e essa situação que se apresentou, ela levou muito nesse sentido, né, de você se deparar com uma situação muito complexa, onde você foi muito desafiado a lidar com muita contrariedade, com muitas questões que realmente geram esse desequilíbrio, e aí você tem a dificuldade até de ter o próprio prazer, então você ficou mais alijado até de ter alguns prazeres triviais, né, que você tinha. E aí a sensação que me dá é que as pessoas perderam esse senso desse equilíbrio, né, que dentro da filosofia aristotélica, Platão e tudo, a ideia da virtude é o equilíbrio entre dois vícios, né? E quando você falou da depressão, a falta da apatia e o excesso causa um transtorno outro, né? Não que o fato da depressão, como eu falei, da ansiedade, na verdade, não seja bom. Estar ansioso para resolver certas coisas é importante. A gente foi atleta, a gente sabe que antes do jogo dá aquela acelerada no coração, frio na barriga e tal, e aquilo é importante, senão você entra no jogo apático. Quando você vai ver, o outro time passou por cima e você nem viu, né? Porque aí você ainda não acordou para o jogo. Não... Então, essa ansiedade, ela é necessária, ela é importante, mas quando você foge dela porque ela te causa algum tipo de desconforto a todo custo, isso acho que gera, na verdade, um custo emocional muito grande, né? Perfeita, boa colocação. Nós, como ex-atletas, é engraçado que a gente até compartilha de uma visão filosófica diante da vida. Eu, particularmente, gosto muito de Aristóteles, e ele coloca exatamente isso, né? A virtude está no equilíbrio. É diante do equilíbrio que você consegue organizar a vida de modo virtuoso e conferir, então, a ela um certo sentido, um sentido de felicidade, um sentido de realização. Então, você tocou num ponto, Luciano, que talvez seja uma das chaves da questão quando a gente pensa em saúde mental, que é exatamente como essa variável cultural ela interfere de modo muito negativo na formação do indivíduo ou na formação de certas predisposições, por assim dizer, do indivíduo, que na verdade é seleção de comportamento. Então, por exemplo, nós vivemos hoje numa cultura de imediatismo, né? Uma cultura muito fundamentada nos benefícios, se a gente puder colocar como benefícios, muito de curto prazo. Então, as pessoas estão orientadas a ter internet cada vez mais veloz, não ter que esperar as coisas acontecerem, elas têm que acontecer cada vez mais rápido. É uma cultura fundamentada no que a gente chama de sociedade de consumo, que é o consumo das coisas com uma finalidade distorcida. Se nós pensarmos na história humana,
o consumo sempre existiu. Nós éramos caçadores e coletores com o objetivo de sobrevivermos a uma realidade onde o alimento estava disponível e você tinha que consumi-lo e usar algumas estratégias para isso. Com o passar do tempo, a gente observa uma mudança nesse senso de consumo, onde a finalidade do consumo não é mais a sobrevivência. A finalidade do consumo agora está fundamentada em elementos, digamos assim, conceituais. Talvez a noção de prazer, a noção de status, a noção de imagem, né? De validação social. Então, o que a gente vai observar é que esse modelo cultural nos coloca dentro de uma dinâmica comportamental muito orientada para as consequências de curto prazo. Então, os nossos comportamentos têm sido selecionados de modo a estarmos cada vez mais engajados em ações que produzem consequências de curto prazo. Por exemplo, se a gente for pensar sob a ótica da atividade física, veja, a atividade física, por natureza, ela tem uma finalidade de conferir saúde. Se a gente recorrer a textos platônicos, por exemplo, a própria República coloca isso como sendo uma qualidade, por assim dizer, a ser praticada pelos guardiões, né, da polis. O benefício da saúde, a função da atividade física é conferir um benefício de saúde. No entanto, em função dessa lógica de reformulação, ou como alguns pensadores gostam de colocar, de transvaloração de valores, né? Obviamente você está mudando os valores, a atividade física não está mais fundamentada no senso do valor saúde, mas está fundamentada num senso de valor estético, social, e mais, a consequência disso tem que ser de curtíssimo prazo. Então, na verdade, você tem que agir de uma forma a produzir, no curto prazo, consequências em relação à estética. O valor é muito mais estético e muito menos voltado à noção de saúde. Então, são esses aspectos culturais que, de alguma forma, modificam alguns valores que são essenciais, por exemplo, à lógica da saúde mental, que acabam contribuindo para que os indivíduos se engajem em comportamentos e esses comportamentos acabam por gerar uma condição de adoecimento, que é o que a gente está observando hoje. Então, sim, do ponto de vista cultural, alimenta-se um padrão de comportamento que, orientado para os benefícios de curto prazo, são benefícios de valor imediato, cujas consequências no longo prazo são complicadas. E muitas vezes as pessoas não estão atentas a essas consequências de longo prazo, que têm um efeito bastante significativo do ponto de vista da saúde mental.